Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Transparência, programa versátil em traje de gala. Metido, né? Metido, né? Mas merece, né? Merece. E hoje nós estamos aqui, na verdade até mudou, porque era ele que tinha que me gravar, falar comigo gravando, e eu que estou agora fazendo a gravação. Muito bem, mas vamos lá, a gente vai... Como diria no futebol, é um bate-bola. É um bate-bola, né? Bate-bola, perfeitamente, essa é a palavra certa. Né? O pessoal já praticamente não usa. Bom, nós estamos recebendo aqui meus amigos aí do Transparência. Nós estamos recebendo o Dimas Oliveira Júnior, é um senhor já, e todo conhecido, tem um vasto conhecimento, principalmente da parte de cinema e tudo mais. Então, hoje que ele vem conversar conosco nesse programa, que estamos gravando hoje, mas para soltar propriamente na outra oportunidade, na quinta-feira. Porque o nosso programa é de quinta-feira, das 17 horas às 20h30. Então, só para dar uma ideia aí, né? Porque amanhã é feriado, Amanhã né? é feriado, exatamente. Então, temos que descansar. Sexta-feira Santa, temos que ficar de molho. E nós não fazemos também, é raro também fazer um programa sexta-feira aqui, tem outros também. Bom, então nós estamos aqui com a presença do senhor Dimas Oliveira Júnior, especialista em filmes, principalmente em filmes, né? Enfim, e de pessoas famosas também que passaram aqui por Taubaté. Sim. Passaram, ou que vieram, e, enfim, estiveram aqui conosco, né? E vamos falar sobre isso. Então, eu queria saber, inicialmente, primeiro apresentar aqui o Dimas Oliveira Júnior para o programa. É um prazer estar aqui com Adilson você. Barbosa. Eu sei, Adilson Barbosa. Quem não te conhece? O catedrático. Mas a gente esquece às vezes. A gente esquece, é verdade. Tudo bem. Mas é um prazer imenso estar aqui com você, conversando sobre pessoas, né, dessa cidade que a gente ama tanto, que a gente se dedica tanto. Perfeito. Né, e sobre pessoas que foram e sempre serão imortais, né, na história da cidade. E uma, para mim, é a Madalena Guizar. Madalena. Então, está aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco da Madalena Guizar, porque eu não conheci bem a dona Madalena, mulher esposa do Jorge Guizar, né, que foi prefeito aqui em Taubaté algumas vezes. 3 vezes. 3 vezes. Foi deputado também. Mas que eu queria só apresentar no sentido seguinte: quem conheceu muito a dona Madalena foi a minha irmã, Laíde Barbosa. Ela gostava de cantar, cantava tudo, e a Madalena era pianista. Então, ela conviveu ali bastante. A minha irmã me conheceu, eu não. Então, eu gostaria que você falasse aí um pouco da Madalena Guizar. Olha, a Madalena Guizar, para mim, ela é a mais perfeita intérprete musical, a musicista da cidade de Taubaté. Porque ela foi uma pioneira, né? Porque nos anos 30, uma mulher pianista, uma mulher fazendo shows, né? Viajando, tal, não era bem vista. Mas ela tinha o grande apoio do Jorge, que foi um marido assim apaixonadíssimo, não só pela mulher, mas pela profissional. Você Madalena. Conheceu ela, era uma mulher bonita, tudo assim? Só por foto. Só por foto. Só por foto. Era uma mulher muito bonita. Eu nunca vi. A minha irmã que ia lá. E muito talentosa. Eu tenho as gravações dela. São gravações. Ela ao piano, não tem ninguém igual a ela no piano. Para mim, ela está ao nível de uma Magdalena Tagliaferro, uma Guiomar Novaes, né? Ela é uma grande pianista.
infelizmente, faleceu muito cedo, né? Faleceu com 41 anos, Nossa, em 1956, muito aqui em muito Taubaté. cedo. E faleceu nessa época que o Jorré era prefeito e ela a primeira-dama da cidade. E foi lamentável o que aconteceu, deixar os filhos, quase todos pequenos. A gente né? conheceu os filhos. Os filhos, a Edna. A Edna estudou comigo no ginásio taubatiano. Então, Comigo não, conosco, né? Com o pessoal todo. A Edna. a Edna. A Edna tinha lá a prima dela, a Patrícia A Guizar. Patrícia Guizar, Tá. filha do Oswaldo Do Guizar, Oswaldo Guizar, irmão do Jurema. irmão do Jorré. E olha, Alguma coisa eu lembro. tá vendo? Se o Monteiro Lobato, alguém lutou pela memória de Monteiro Lobato, foi o pai da Patrícia, o Oswaldo Guizar. Sim. Que tudo que foi feito de luta pela memória de Monteiro Lobato foi o Oswaldo. Perfeito. Oswaldo, a Patrícia já saudosa também, uma grande, querida amiga, maravilhosa. Estudamos no Taubateano, na mesma época lá, junto com o Paulo Pereira, o doutor Paulo Pereira. Aí vários amigos lá que na época passaram por lá. E nós Taubateano ali, sabe, conhecia. Sim. Muita gente boa, né? Pena que muita gente já se foi. Que é uma pena. Né? É uma pena. É uma pena. E a Madalena Guizar, eu fiquei muito inconformado de ver que não existia uma rua com o nome dela, que não tinha nada sobre ela na cidade. Aí eu escrevi um livro sobre a vida dela e consegui que dessem o nome de uma rua para ela em homenagem. Fiz um filme sobre a vida dela, um documentário. O filme está vivo aí? Tá. O filme está no YouTube. Está no YouTube, né? No YouTube. Que bom, é bom conhecer isso. É um filme com vários depoimentos, até o Bonani. Bonani. Nosso amigo Bonani está dando um depoimento. É porque acho que o pai do Bonani, se eu não me engano, tocava acordeon, dava aula. Ele deu aula para minha irmã. Então, era conhecido da Madalena. Conhecido. Trabalhavam juntos. É verdade. Né? E é uma pena, né, Adilson, que a gente vê, infelizmente, no Brasil, e não é só em Taubaté, eu acho que é um problema do brasileiro, a falta de memória. Sim. O brasileiro, ele reluta em reconhecer pessoas que fizeram algo de bom, algo de concreto para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa medicina, para a nossa política. Sendo que na Europa, você sabe, a gente vai na Europa, eles são venerados na Europa. Né? Sim. Você vai em Portugal, Fernando Pessoa, em cada esquina tem algo para falar de Fernando Pessoa. Né? Você vai na França, Edith Piaf. Nossa. Né? Todo mundo. Lá também em Portugal, Amália Rodrigues. Quer dizer, eles valorizam os artistas, os grandes nomes da literatura. Aqui não. Então é uma pena que o brasileiro ele tem essa visão tão distorcida, né? Uma pena. De valorizar a nossa memória, né? Mesmo aqui em Taubaté, Adilson, você vai lembrar. Quem é que fala hoje do velho Emílio Amadei Beres? Muito pouco. Não é? A gente fala, porque, para que você tenha uma ideia, eu era um comentarista esportivo da Difusora, fiquei lá 32 anos fazendo comentários, e por isso que o Bonani colocou lá catedrático do futebol e tal, porque participava também conosco. O velho lá, o velho pai mesmo, o avô, vamos dizer assim, a gente chegava de um jogo, ele chamava a gente e a gente ia lá e dialogava com ele, falava como é que foi mais o jogo, tudo, porque ele tinha ouvido, ele não perdia. E aí gostava muito de Taubaté também. Então era isso, mas não, uma pessoa extraordinária. Fantástica. Extraordinário. E é impossível falar da história do rádio em Taubaté se não falar do Emílio Amadei Beres. Não tem jeito, não tem como. Ele construiu um império, aquela difusora, Império. nos anos 40, nos 50, era como se fosse a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com auditório, com tudo, né? Quer dizer,
Um lugar maravilhoso, quanta gente lá. Cid Moreira trabalhou na Difusora. O Célio Moreira. Celi Campelo cantou. Quer dizer, quanta gente. Emilinha Borba, então a mais famosa cantora do país, verdade. Que veio e inaugurou o auditório da Difusora em 52. Quer dizer, tanta coisa bonita. E o Emílio Amadei, tirando um túnel que tem o nome dele, quem é que lembra de Emílio Amadei Bennings? Muito pouco. Isso seria uma coisa para os jovens lembrarem. É verdade. Porque os jovens têm que saber quem é que estava lá atrás que abriu portas. Sim. Porque se o jovem hoje está fazendo muita coisa, deve a quem lá atrás abriu. Outro dia que a gente estava fazendo um programa, não lembro qual agora, eu citei exatamente ele, porque ele, quando a gente chegava de jogo, assim, não era todas as vezes, uma vez ou outra. Porque ele, inclusive, como lá a Difusora tinha lá ondas curtas também, que é o mundo inteiro, né? Ele gravava. Era lá, não sei aonde que tinha gravado, ele gravava também. E a gente chegava e ele mostrava, está aqui a participação de vocês e tal. Era uma coisa sensacional, espetacular. E ele sempre, eu pelo menos que era o comentarista, ele sempre me chamava lá para perguntar. E tinha esses dados, ele sabia antes da gente. Olha só, tá vendo? Antes da gente. Tá vendo? Que maravilha, né? E trazia ainda a gravação do dia, mostrava pra gente. Sabe uma coisa que eu fiquei muito triste, que eu vi? Você vai lembrar, você lembra o arquivo, a discoteca da Difusora? Lembro. Tudo aquilo se desfez. É que não tinha, eu tenho a impressão cá comigo, que não tinha mais a pessoa que cuidava desse trabalho, que era até, acho que era o pai do Pedro Luiz, se eu não me engano. Se eu não me engano, o pai do Pedro Luiz, me parece. Que cuidava do arquivo. Que cuidava do arquivo. E ele estava tudo beleza lá, mas uma vez mesmo eu achei até estranho. Uma vez eu estava na sala, e naquela época o Marcelo, diretor, né, da rádio, o pai tinha falecido, o Emilinho, e ele estava lá e tudo. Eu, quando olhei assim, eu fui ver, era uma 5, 6 peças assim que tinha lá, que foi a gravação do jogo que nós fizemos, ou de outros jogos também. Eu falei, meu Deus, isso não pode ficar assim. Aí sumiu, acaba sumindo, né? Sim, é verdade. Você sabe que teve amigos meus que acharam os antigos acetatos da Rádio Difusora em sebo, em São Paulo, escrito à mão, Sérgio Campelo, que era o nome do Tony, né? Quer dizer, ainda quando ele era Sérgio, ele se apresentando na Difusora, olha que preciosidade. Sim, não tinha dúvida. A Celi também cantou bastante, né? Na época do existia o outro programa aqui de manhã, tudo, que era aqui no outro, era muito conhecido. Que era o Clube do Guri, não é? Clube do Guri. Clube do Guri, então. Né? É uma pena, né? Uma pena tudo isso ter se perdido, né? Isso abandonado. É lamentável. A Hebe, coitada. Meu Deus do céu. A Hebe, eu não sei o que ela fez para a cidade, ou cidade que não aceita a Hebe, né? Que coisa, nossa. Você vê, uma mulher com uma importância. Nossa, tremenda. Não dá para falar da história da televisão brasileira se não falar da Hebe Camargo. Sem dúvida. Ela está ali aqui no museu, ela está lá também. Sim. Então, ali está o seguinte, mais ou menos, eu não olhei bem, eu só olhei de passagem, e depois que eles me informaram, falei, não, está tudo bem, está tranquilo, está valendo. Porque eu não sabia se ia poder ou não, né? Eu doei uns livros lá para o museu, porque não é que estivesse atrapalhando, mas o ideal era isso mesmo. E de grande escritor, não era meu. E aí levei e entreguei para ele. E aí esse camarada aqui, ele que é culpado, me atormentou para aquele quadro que viu na passagem assim. Não vimos bem agora porque tem algum problema ali. Então, e a gente não pôde verificar.
Então eu me lembro disso, que tem essa passagem todas, e vários nomes importantes que estavam lá, mas estavam de um certo lado. E depois não cabia mais, lógico, né? Eu acho que os últimos que entraram foram o Cid Moreira. Arrumaram, lógico, um lugar lá para ele, que não podia ficar sem, né? Arrumaram. E daí criou o outro menor lá, onde eu estou. Tá um pessoal também comigo, mas poucos também, sabe? Eu sou novo nessa parte, mas não interessa, estou lá com catedrático do futebol. Mas está certo, eu vejo que isso é um estímulo para o jovem, Sim. do jovem conhecer a vida, de uma pessoa que lutou muito, que construiu uma carreira sólida. Isso é envolvente para o jovem. Sem dúvida. Né? É por isso que eu sempre falo, sabe, Adilson? Eu trabalho muito pensando na juventude. Perfeito. De levar as nossas histórias para o jovem. De uma forma atrativa, para que ele tenha interesse em conhecer tudo aquilo. Porque ele precisa. Não dá para ele fingir que nada aconteceu. Queira ou não queira, Deus, a Celi, que mexeu com o Brasil inteiro naquela época. Né? Nossa! Cantora, a menina do Brasil naquela época. Né? E cantava bem, fez um sucesso tremendo. Pena que acabou falecendo um pouco. Jovem, né? Jovem, foi uma pena. Uma moça bonita, muito bonita, Celi. Boa família, educadíssima. Muito boa. Muito né? boa. Casou muito cedo, né? Com 19 anos. Muito né? cedo. Muito cedo. Agora, a Celi Campelo, Adilson. Você conhece bem a vida dela, né? Eu lancei um livro sobre a Celi Campelo, chamado Celi Campelo, Garota Fenomenal. Fenomenal mesmo. E esse livro, ele conta a história do rock. rock. Uma palavra mais pesada. Antológica. Antológica, é verdade, é verdade. E a Celi, eu conto nesse livro sobre a importância dela nesse movimento do rock and roll, né, que começou aqui em Taubaté e se espalhou para o Brasil. Uma menina da Praça Santa Terezinha com 15 anos, né, e de repente estoura nas paradas com Estúpido Cupido e muda a história da juventude nacional. Nacional, porque a juventude querida, admirada, né? A Celi, olha, eu tive a honra, prazer de ser amigo da Celi, frequentar a casa dela, em Campinas, e era um ser humano adorável. Eles moraram muito tempo lá em Campinas? Muito tempo. Ela faleceu lá. Está enterrada lá. Faleceu. Casou e tal, acho que não sei se mudou para lá. Mudaram porque o marido tinha o trabalho, era transferido, né? E aí acabou sendo transferido para lá. É uma pena. Aquilo foi uma pena. Ela parou a carreira dela. Parou, uma carreira tão linda, né? Foi por causa disso, eu lembro. Mas parou e nossa, foi um abalo na indústria fonográfica nacional. Sim, nossa, foi. Até eles descobrirem uma substituta para Celi Campelo, né? Verdade. Que começou com Elis Regina. Elis Regina. Que virou depois, né? Verdade. A grande Elis Regina. Eu lembro da Celi. Eu estudava no ginásio taubatiano. Eu lembro que a gente conhecia assim de olhar, né? Não tinha amizade, não tinha nada. Naquela época eu não conhecia ninguém dos campeões lá. Hoje eu conheço bem. O Nelsinho, o que canta também, o Tony, né? Mas eu lembro que eu estava indo para estudar lá no Dom Pereira e eu via que a Celi passava e parece que ela entrava na casa de alguém que era pianista lá que ensinava piano para ela. É a impressão que me deu. E ela também, pelo jeito, tocava piano mesmo, né? Sim. E aí foi. Eu lembro disso dela. Eu era garoto também, menino. Ela fazia aulas de piano, sim. Ela fazia aulas de piano, fazia balé. Né? Era uma menina que... Artista. E uma coisa eu fico muito feliz, sabe, Adilson, que esse livro, o Celi Campelo, Garota Fenomenal, foi lançado em 2024 pela editora Noir, de São Paulo. Você vê uma editora de São Paulo
que reconheceu e quis lançar o livro. E hoje eu te falo que com muita alegria o livro está entre os 8 livros mais importantes que falam sobre a história da música brasileira. Então é a biografia da nossa Celi Campelo. Perfeito. Né? O Tony já não foi tanto, foi mais a Celi mesmo. A Celi foi revolucionária. Foi revolução. Foi revolucionário. Foi. E outra, a Celi era muito carismática. Né? O sorriso, a gentileza dela. Muito educada. Muito. Fina. Uma pessoa incrível, dá muitas saudades. Eu acho que a Celi Campelo, aqui, ela mereceria muito mais homenagens. Sem dúvida. Né? Aqui em Taubaté. Por essa ela, revolução. eu acho que está. Eu estou dizendo isso porque eu fui lá outro dia, e verifiquei como é que estava num trabalho que foi feito pela. Primeiro o Bonani lá, que declarou lá que eu era o catedrático do futebol. Nunca me joguei isso. Mas eu não tinha condições mesmo. Caprichava, falava bem também, muita coisa. Eu caprichava um pouco. Fazia o futebol, como numa certa época a gente falava o futebol romântico. Não era essas coisas que hoje você vê só cada palavras horríveis, né? Exato. A gravação e uma série de coisas, né? Então, eu me lembro isso, que o Bonani falou, daqui a pouco a Miriam foi feito um trabalho nesse sentido, ela fez, né, como jornalista, trabalha lá para o jornal, que eu também trabalhei para eles lá, que é o Diário Taubaté, e com o pessoal lá, um abraço para eles até, e a Miriam fez um trabalho magnífico, passou até no início do programa. Eu vi. Você viu? Então, e a Miriam se transformou numa jornalista espetacular. Fez esse trabalho, eu não esperava que ela fosse fazer isso. E acabou, então, explicando tudo, todos os detalhes, uma boa parte também da minha vida, casamento, a minha neta, que acabou médica, né? Então apareceu também. E aí vai. Tivemos no Chile também, eu e a esposa. Então, foi um trabalho da Miriam de 10, sabe? Eu até me assustei, nossa, Miriam. Então, e aí acabou acontecendo. No fim, esse trabalho, que realmente merece ficar lá, porque conta a história muito bem, está lá já, como eu disse, lá no museu. Está num determinado local, lá, e pela difusora, que quase todos lá dessa parte, está lá pela difusora, o nome da difusora. Mas está lá. Então, agora vamos tocar no barco para ver. Tem a sala lá no Museu da Difusora. Tem grande, e tem essa que é um pouquinho, até tem que dar uma subidinha, sabe? E ali está, eu estou lá, como criação do Bonani. Que maravilha, né? Que maravilha. A Difusora foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno. E uma coisa que você falou, né, Adilson? Hoje a gente passa até raiva escutando alguns comentaristas. Nossa, né? Eles não têm, parece que educação para narrar. E não tem vocabulário. Não tem vocabulário pobre. Muito pobre. E bota muito a gente palavrão. Não fala, desculpa, a gente não fala de pobre como querendo diminuir o pobre. Não, de maneira nenhuma, não tem nada a ver. Mas é uma maneira, você tem que falar. É um vocabulário pequeno. Né? Mas mais robusto. Que eles deveriam enriquecer esse vocabulário. Rico. Deixar algo melhor, porque afinal de contas, eles trabalham com quem? Trabalham com o público. O público, exatamente. Né? E o público, você sabe, tantos anos dedicado a isso, à arte, né? A gente tem que respeitar o público. Sim. Né? O público em primeiro lugar. Lógico, sim. Né? Porque eles estão ali nos assistindo, nos aplaudindo, nos valorizando, nos incentivando a continuar. Então você tem que valorizar, né? Cada um. O cara é jogador, já sai, vai ser comentarista. Não é assim. O cara pode ser bom jogador. E não sabe nem falar. Não sabe nem falar. Eu vejo alguns lá daquela turma dos anos 80. Que gente fraca. Você pega os mais antigos. É outra história, né? Outra. Orlando Duarte.
Nossa, vários lá. muita gente boa, né? que Eu teve, tive a né? felicidade de fazer, e não era eu, que eu fui presidente da SET, Estação de Cronismo Esportivo, uma determinada ocasião, e a Câmara era mais aqui na cidade, não era lá. Então, e eu, no fim, tinha um pessoal mais idoso lá, e eu, para fazer falar deles, né? Falar dele, do Orlando. E a turma lá mais antiga chegou e falou, não, eu sei que falar, eu sei que tem que falar. Eu falei, não, mas vocês estão aí, estão acostumados, né? E tinha alguns que eram bom. Não, tem que ser você não. Aí eu fiz lá um trabalho lá falando do Orlando Duarte, que eu acompanhava, era fã dele, achava um comentarista extraordinário, eclético. Ele, se não me engano, era eclético. Eclético. É verdade. Ele era o famoso eclético. E fiquei amigo dele. Nos tornamos amigos, ele mandou o livro da Copa do Mundo para mim, sabe? Tenho lá, tudo por ele e tal. Hoje, meu Deus, você vai ver aí, ouvir futebol, ouvir isso, aquilo. A maioria não sabe falar direito, né? Eu digo a maioria que eu digo daqui, principalmente da parte de comentarista. O narrador vai lá, vai fazer a narração dele e tudo mais. Mas então mudou muito, tem esse problema aí que até desanima um pouco a gente, né? Uma pena. Aí o Jefinho tem, o filho dele que está narrando agora. O Mário, né? O Mário está narrando. Já entrevistei ele aqui. Entrevistei ele, entrevistei também o outro que vai ser médico lá. Né? Valtinho. O Valtinho também não escaparam. Não escaparam. Mas continuemos, vamos falar mais um pouquinho ainda da família Campelo, né? Que tem o Nelsinho também que acompanhava ele. Nelsinho era nadador, né? Até hoje, né? Até hoje. E ele sempre acompanhou a Celi, né? Sim, em todos os shows. Fez até um filme junto com a Celi. Foi, parece ele e tal. Ele fumando. Foi, né? E ele ri, ele fala, nunca fumei, eu tive que fumar, né? É um filme do Grande pessoa Mazzaropi. também. Nelson e a Maria Helena, a esposa dele. São pessoas que eu tenho o maior carinho, eu vou tentar trazê-lo de novo aqui. Precisa. Eu já fiz com ele em outra oportunidade. Agora estou tentando. Estive até na loja dele lá. Ele não para lá, mas o pessoal, não, esse aqui. Tá. Avisa o Nelson, mas só assim não dá. Tem que pelo menos ligar e falar, Nelson, top. Ele vem. Sim. Nelson é uma pessoa maravilhosa. Ser humano incrível. Até hoje ele fala da Celi, ele fica com lágrimas nos olhos. Sim, lógico. Né? Até hoje. E outra, era a única irmã que tinha. Única irmã. Porque a gente tem que lembrar, né, que para nós ela era cantora. Mas para ele é muito além de ser cantora. Disso, né? Uma irmã. É a irmã, a Celinha. Né? E bonita ainda. Muito bonita. Eu conheci a Celi, eu tinha 16 anos. Já fazem 50 anos atrás que eu conheci a Celi. E foi inesquecível. Tanto que eu lutei muito para ajudar ao museu para fazer a sala Celi Campelo. Daqui a pouco você vai falar, o Cid Moreira também, né? Que é outra. São pessoas, deveria ter um museu somente para essas personalidades, com uma sala para cada um. Sim, isso mesmo. Né? Uma sala imersiva, com televisão passando, a imagem, som deles, né? Como é na Europa. Exato. Né? Como a gente vê aqueles museus maravilhosos na Europa, que eles valorizam e ganham dinheiro. Verdade. Né? Aqui não, Taubaté tem tudo, tem Lobato, tem Hebe, tem Cid, tem Celi. E o pessoal não sabe ganhar com eles, gente. Como diz o italiano, é vero. É vero. Porque tem que valorizar esse pessoal. Claro. O próprio nosso amigo, o Bonani, o Jota Bonani. O Jota também foi um cara não só narrador, como um artista, no sentido de levar o conhecimento do público e tal. Eu tive oportunidade, a convite dele, eu era gerente da Delfim naquela época, mas o programa dele era um pouquinho mais cedo, né?
depois era o gerente que chegar lá. E ele pediu para mim, o ocasião pediu e eu fazia um comentário, não só de futebol, como de outras coisas também, fazia para ele ali e tal. E acabamos sendo homenageados, mais por ele que eu, que ele que fazia todo aquele carnaval. Por Santo Antônio do Pinhal. Até hoje nós temos o Pinheirinho de Prata. Ele e eu. De Santo Antônio? Eu fui na estrada dele. Né? Mas foi muito bacana. O Germano foi lá também. Falou pela rádio, estava falando. Enfim, foi uma coisa muito bonita. O Bonani tem muita categoria. Ele tem o jeito dele lá, mas tem muita categoria e fala muito bem, conhece. Enfim, é um cara que eu trabalhei com ele muitos anos e aprendi bastante com ele eu aprendi. E por isso que ele inventou essa e tá aí. O Bonani é um patrimônio. Patrimônio. Né? Palavra certíssima. Patrimônio de Taubaté. Patrimônio de Taubaté. E tem que valorizar, olha pessoal, valorizar como isso aqui, o Adilson na nossa frente, poder conversar, sentir toda uma conversa, uma lembrança tal, isso é maravilhoso, é aula, isso não é bate-papo, é aula, aula de vida, de experiência profissional, é isso que a gente tem que valorizar nessa cidade. Não adianta, depois de morto, ficar botando plaquinha, fazer estátua, que não adianta, que morto não está vendo nada disso. É verdade. O Cid sempre, pelo menos, passava aqui, né? Eu tive a oportunidade, como já disse, vendo ele ali, um papinho muito curto, que também não era de ficar falando ali, não. Ele chegava, passava, comprava as coisinhas dele, levava lá para a família dele e tal. Mas a gente sempre falava, tá, como é que tá? A gente que era do rádio também perguntava, né? Mas morria ali. E o Célio eu não cheguei. Conheci aqui, numa festa que a Difusora fez, eu conheci. Mas não foi tanto, não. Agora, o nosso amigo lá, o Douglas, ele fez uma coisa linda, né? Sim. E esse negócio que eu estou falando aqui do museu, da minha parte, foi ele que atormentou para levar. Mas ele também foi fazer um trabalho espetacular com o Cid, lá na terra do Cid. Lá em Petrópolis, Lá em Petrópolis. Em Petrópolis, é verdade. Que foi a última entrevista do Cid. Foi a última. Né? A última entrevista. Foi a última, né, querido? Olha lá. Tá dando com a mão lá. A última dele. E foi, sabe, é tão importante isso. O Cid ainda declamou até um poema do Douglas. Né? Que o Douglas é um grande escritor, um grande poeta. É verdade. Né? É uma pessoa que tem que ser muito valorizada pelo talento que ele tem. Um jovem, né, com esse talento todo. Mas eu já falei para ele outro dia eu quero entrevistar você. Ele. Vale a pena. Vale a pena. Alguém fica lá no lugar dele, né? Ele é tímido, mas apertando sai tudo. Sai tudo. E ele tem essa vantagem de ter ido lá. Né? A cidade era qual mesmo? Petrópolis. Lá tem Petrópolis e Teresópolis, né? Não faz confusão. Mas é Petrópolis. Ele foi lá e fez um trabalho fantástico. Como é que você vai deixar esse trabalho parado? Foram 2 entrevistas. Uma. O senhor esteve nas 2 com ele ou não? Não, só de aqui. cá. Sim. Essa entrevista da Rádio Cacique, o Douglas fez todo o contato lá com o Cid Moreira. As perguntas foram passadas para o Cid e ele respondeu e depois nós colocamos no ar, na Rádio Cacique. Foi a primeira entrevista. E foi uma entrevista assim, muito bonita, muito emocionante. Uma entrevista maravilhosa e você vê, até passou há um tempo atrás um trecho na Câmara Municipal, numa sessão, né? E tão bom ver isso, né? Porque o Cid fala nessa entrevista, fala com tanto carinho de Taubaté, que dá a impressão, e o Douglas vai concordar comigo, que era uma despedida, que ele estava se despedindo então foi depois da cidade, porque ele fala com muita emoção. Ele fala com muita emoção. Porque a gente sente quando uma pessoa fala e aquilo está tocando o coração dela.
quando a pessoa fala por falar, né? Ele falou com emoção e emociona todo mundo que ouve essa entrevista. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Essa entrevista, ela é um patrimônio da nossa cidade. E depois o Douglas foi para Petrópolis e fez uma segunda entrevista com o Cid Moreira. E aí até presenteou o Cid com um poema que ele fez sobre o Cid Moreira. Bonito. Né? Um trabalho bonito. O Douglas tem categoria. Tem. O famoso tem categoria, tem talento. Exatamente. Eu acho que o Douglas deveria até para ilustrar para os nossos espectadores, né, os telespectadores, pelo menos essa parte do Cid, que o Cid fala de Taubaté e fala com muita emoção, muito orgulho. Ah, minha querida Taubaté, que trago no coração. Minha querida Rua Barão da Pedra Negra, 156, por onde andei muito de bicicleta. Me lembro também dos cinemas, das praças. Minha escola querida, o grupo escolar Lopes Chaves, colégio estadual, o colégio comercial também, a escola do comércio, o mercado municipal, o Cine Teatro Politeama, o Cine Palace, a igreja, a catedral, a igreja Santa Terezinha. Me lembro também do Rio Paraíba, onde eu costumava nadar, escondido do velho, né? O Country Club, onde sou sócio vitalício. A radiodifusora, aquela da Bispo Rodovalho. Enfim, sou grato por ter nascido num lugar tão bonito. Fiz grandes amigos. Lugar onde viveram meus pais e irmãos, pelos quais tenho grande gratidão. Cidade que amo. Eu sinto saudade do Bar do Alemão. Tenho certeza que você nem sabe onde é o Bar do Alemão atualmente, não é? Não existe mais. Os boêmios de Taubaté devem estar tristes. O antigo ponto de encontro de bons goles e bate-papo fecha as portas agora à noite. No centro da cidade existe um bar que já virou instituição, pelo menos em Taubaté. O Bar do Alemão tem 70 anos de salsicha, cerveja e uma maionese que é segredo de família. A receita chegou da Alemanha depois da Primeira Guerra, junto com Ricardo Weinreich. Ele começou tudo e a família continuou a tradição. O bar já foi manchete de jornais e guarda páginas da história dos antigos livros de contabilidade. Das cantinas, das sinucas, né? Jogava um pouco de sinuca. Olha, também, sempre que posso, não deixo de visitar um amigo mais velho, 1 ano. Ele é 1 ano mais velho que eu. Ele jogava bolinha de gude comigo e pelada de futebol. O anãozinho. Fiquei emocionado agora. Mas então eu aproveito para agradecer à Rádio Cacique, a você, Dimas, e um grande abraço aos ouvintes todos aí de Taubaté. Não, mas eu pretendo fazer isso também, sabe o quê? É que ele fala, mas quem que vai ficar aqui? Você dá um jeito, fala com a Cláudia aí, a Cláudia arruma e tal. Ele fazer esse trabalho e a gente gravar esse trabalho com ele, sim, não é? Para poder jogar no ar. Aí, exatamente. Aí ele vai para o museu também. Vai para o museu. Já está na hora do Douglas estar no museu. Não é só a gente, não. Né? Não é só a gente. Eu, o jovem, também tem que ir para o museu. Quem devia ter ido para o museu não era eu, era o Bonani. Mas ele vai e fala um negócio desse e acaba pegando, aí sobrou. Nós, antes da pandemia, nós fizemos uma homenagem ao Bonani lá no museu. Foi feita uma homenagem a ele. Ele compareceu. Ele vai. Foi, se eu não me engano, foi no Dia Nacional do Rádio. E aí ele foi para essa homenagem.
Bonani é uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Já está com Não, 90 anos. Está, né? 90 e poucos. Eu não sei exatamente, mas está aí perto de 92, 3, mais ou menos por aí, sabe? Uma criança. Eu não estou nem conseguindo trazê-lo. Esse programa, e nessa fase, eu abri com o Bonani. Em outras fases que eu tive lá, que a Cláudia convidou, até eu saí um pouco do rádio, me cansei de viajar, essas coisas, fazer futebol e tudo mais. E a Cláudia convidou e eu queria até fazer os dois. Mas daí o Ricardo, não pode, mas como? Uma é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tudo bem, não deu. Daí eu acabei saindo, né? Eu estava na hora mesmo também. E a Cláudia me convidando para vir e tal, e eu acabei vindo, comecei aqui. Não aqui nesse local, no outro local lá, né? Porque lá. E o nome era o mesmo, era Transparência, que foi um nome dado, já falei várias vezes, vou repetir, pela minha esposa, Marlene. Marlene faleceu já faz uns 2 anos. E ela, no meio lá dos parentes, tudo lá, falou: Deus, coloque Transparência, nome forte, nome que aparece e tudo mais e tal. E lá ainda eu comecei com Transparência lá, na difusora, em outros programas que eu fazia também. E depois, quando a Cláudia falou, daí eu vim para cá e vim com Transparência para cá. E aí começamos. Mas ali no outro, né? No outro lá. Ficamos há um bom tempo e depois teve lá, sei lá, alguns problemas aí. E na época da pandemia também, que estragou muito. Nossa. De um lado e de outro, né? A pandemia foi uma tragédia muito grande Uma e tragédia. uma pena que as pessoas esqueceram tão rápido, né? Esqueceram tão rápido. Esqueceram Eu tão não rápido. esqueci, não. Eu também não. Eu não esqueci porque eu teve um irmão que morreu por causa da pandemia. O Guido Barbosa. Só Adilson Barbosa. Ele é um pouco mais velho que eu. E faleceu. O Guido Barbosa. Foi só ele nessa parte da pandemia. E hoje eu, por exemplo, lá na minha casa, não tenho muito. Irmãs, eu tenho 2, 3 irmãs que estão vivas aí. Né? E tenho de irmão, éramos 4. Só eu estou vivo. Só eu. Então é duro, a gente sente isso. Sente. A sua irmã que cantava, A Laíde Barbosa. a Laíde, Laíde, ela está viva. Não está, ela faleceu. Já faleceu. Ela faleceu, ela casou depois com o Expedito. Com o Expedito, que trabalhava lá daquelas coisas lá agora me foge um pouco. Ele trabalhou e ela também trabalhou no mesmo local. Agora faltou. Não sei, daqui a pouco eu lembro. A gente vai mais envelhecendo e começa a esquecer essas coisas aí. Ah, esquece. Mas, então, trabalhou lá. Depois casou tudo, teve vários filhos, né? Os filhos maravilhosos, tudo. Bacana, os meninos. A menina já tinha uma filha já. Mas então, ela foi junto lá, porque ela é muito amiga da Madalena. Muito amiga da Madalena, né? Bom, então vamos lá. Mas não tem nada. Depois, se não der, ele volta no outro dia, a gente compõe. Aí a gente faz. Bom, Célio Moreira chegou a conhecer bem, não? Pessoalmente, não. Só não, por telefone. Conversamos algumas vezes. Né? Mas uma pessoa que sempre foi muito gentil. Eu conheci ele uma vez sem querer nessa festa. Porque eu também fiquei muitos anos fora daqui. Ah, ficou? Então, Muitos anos, muitos anos. Bom, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo aqui no acho roteiro. que 40 anos fora. Puxa vida, bastante. E foi engraçado que quando eu voltei, foi um choque de ver quem era jovem era velho. Como eu. Né? Então, muito engraçado a gente, depois que a gente passa uns anos. Mas tem uma coisa também, viu, Adilson? Que é uma maravilha a experiência que a gente aprende na vida, né? Em outras cidades, em outros países. Isso é enriquecedor, né? Para o nosso currículo. Então é muito bom e eu gostei muito. Fiquei muito feliz. E aí, quando eu estava já entrando nos 60, falei, vou voltar para Taubaté. E aí voltei e cá estou. Que beleza. Eu não sei se fico até o fim, né? Ou se
E você mora onde aqui, então? Moro perto do Cristo. Ah, do Cristo? Sei. Sei. Então, Ah, mas o Cristo está tomando conta de você lá. Hã? O Cristo está tomando conta. Você está mais perto do Cristo. Tô mais perto do Cristo. Então, ele está tranquilo. Né? Então lá, ele tá assim. Espero que ele não faça assim. Entendeu? Espero que ele fique assim. Não vai fazer. Por um bom tempo. Ele ainda vai dar um bom tempo aqui. Aí que nem eu falei com você, né? Esse projeto de filmes que eu faço, que são filmes para os jovens, para a juventude. Estou vendo aqui, filme para a juventude. Que são filmes... E Mulheres de Taubaté. E Mulheres de Taubaté. E que eu gosto de retratar pessoas da velha guarda, os velhos nomes, e são retratados pelos jovens, para que o jovem conheça a história dessas pessoas, né? Da música brasileira, da literatura. Então eu já realizei muita coisa com relação a mais de 70 filmes que eu fiz, resgatando a memória de grandes nomes do nosso passado. Então eu fiz Hebe Camargo, fiz Celi Campelo, fiz Adelaide Quioso, Francisco Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Marlene, só. E a minha amada Emilinha Borba. Emilinha Borba. Emilinha, é uma maravilhosa. que inaugurou ela e uma outra, como é que é o nome? Marlene. A Marlene. A rival. A rival. Eu uma vez dei um tapa na cara de um fã da Marlene, porque ele ficava gritando: Marlene é a maior, é a maior, é a maior. Eu me irritei com aquilo. Foi em Copacabana. Imagina ficar gritando Marlene é a maior. Tem que gritar Emilinha é a maior. É verdade. Emilinha era extraordinário, bacana. E fazia lá no Nacional, né? Na Nacional. Nacional, que era o principal do Sim, ela foi a maior estrela da Rádio Nacional. As duas. Ela é mais a Emilinha. Mas mais a Emilinha. Mas a outra também era para você ter uma ideia, a Emilinha Borba foi campeã de correspondência de fãs durante 17 anos na Nacional. 17 anos que ninguém recebeu mais cartas na Nacional do que Emilinha. Cartas que vinham não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Seu Emilhão lá, o Emilhão que eu digo, o velho Emilhão, ele também recebia cartas, várias lá, por causa do YouTube que nós tínhamos. Era Ondas Curtas, né? Ondas Curtas. Então, recebia muito, aí ele gravava e tal, e falava comigo. Deixa eu aproveitar aqui o nosso amigo. Ainda temos lá umas 2 horas, ainda não tem, não? Não? Mas tá tão bom, tão legal, gostoso. Mas eu queria falar contigo agora, de dizer, talvez você tenha conhecido também, que para mim foi uma figura fantástica. Lógico que o nosso Cid Moreira fez um sucesso tremendo lá na Globo e tal e tal. Agora, o Silva Neto era fantástico. Um vozeirão lindo de ver. Muito. Lindo o vozeirão. E dava um show. Uma vez eu perguntei para ele assim, eu era novo na rádio ainda, comentando já. Aí chegou num tempo que eu acreditava muito nele, e aí cheguei e falei assim: Silva Neto, eu queria que você me orientasse. O que você acha? Está me ouvindo? O que você acha daquilo que eu estou fazendo, comentando? Eu falei: o que você acha que eu devo fazer? Ele falou: nada. Não faça nada. Não faça nada. Não faça nada. Está muito bom. É isso mesmo. É outro estilo. A sua maneira. Esquece. Silva Neto. Silva Neto, uma pessoa incrível. Incrível. Né? Incrível. Fantástico. Aliás, se você for ver bem, o rádio em Taubaté teve grandes valores. Muito. Grandes valores. Muito. Né? Eu me lembro também muito que ele era da Cacique. Monte Claro César. Sim, Monte Claro. Trabalhou lá, sim. Trabalhou o filho também. dele hoje é um engenheiro. O filho dele é secretário. Arquiteto. Arquiteto. É secretário na prefeitura. Mas já trabalhou antes também com outros. Já tinha trabalhado, E o Monte Claro César é um nome também que precisa ser muito lembrado. Sim, lógico, você tem toda a razão. Eu lembro muito do Monte Claro. Monte Claro, ele era amigo do meu pai, ele ia muito em casa. Era uma pessoa incrível, incrível. Davi Oiring. Davi Oiring,
Ele Tanta trabalhava gente com o Davi boa. Henrique lá naquela época, muito claro. E eu conheci assim, ele, sei lá, também. E vou te falar uma coisa, era um pessoal que fazia com muito amor, Muito amor. Fazia muito né? amor. Muita determinação, É. garra. Até porque o jovem de hoje não sabe o que era trabalhar com máquina de escrever. Não existia computador, não existia Nada. redes sociais, não existia o WhatsApp, nada. Era telefone de linha. Para a gente pedir uma ligação para São Paulo, às vezes levava 2, 3, 4 horas para completar uma ligação, né? Para falar com São Paulo, com o Rio de Sim. Janeiro. Você levava de carro 3 horas e meia até chegar em São Paulo, né? Tudo bem que, né, não era o perigo de hoje, né? Nem Não. cinto de segurança tinha, né? Sim, nada. Nada. Pegar o carro e ia. E você vê. Então era uma E época. tinha menos acidente. Tinha menos acidente. Não é incrível, Incrível. né? É incrível. Menos policiamento, menos acidentes, os carros não eram o que são hoje. Os carros, Sim. né? Com todo esse controle, E a airbag velocidade e tal, também. velocidade. O fato do Francisco Alves ter morrido num acidente, e hoje mesmo eu estava vendo um programa sobre o Francisco Alves. Sabe quanto ele estava de velocidade quando ele bateu o carro? 130. Pouco. Pouco. Para adulto era pouco. Não é verdade? Só que naquela época era só uma só ou não? Eram as duas mesmo. Era uma que ia e uma que vinha, né? Bom, então É uma única, já né? estava, uma única. Uma única, né? Então, aí veio aquele caminhão Poxa vida. e acabou com o Rei da Voz. Também. E que cantor, né? Nossa. Aquelas serestas maravilhosas que tinha. Carlos Galhardo. Galhardo. Orlando Silva. Orlando Silva também. O foi cantor coitado. das Foi multidões. cantor das multidões. Eu fiz um filme sobre Orlando Silva. Que beleza. Ele cantava muito. Eu conheci muito a esposa do Orlando, a Sim. viúva dele, a dona Lourdes. E eu sempre fui apaixonado pela história do Orlando. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Fabuloso. Fabuloso. E um detalhe. Um detalhe importante que eu vou te falar, porque a gente convive assim, e nota. O vozeirão dele, a técnica que ele usava, a maneira de. Ele era um Sinatra aqui no Brasil. Ou Sinatra que era o Nelson Gonçalves. Exatamente. Você falou do Nelson Gonçalves, eu me lembrei também do Calbi. Calbi Peixoto, Nossa, que Calbi. vozeirão. Nossa, lindo, e cantava bonito. Um estilo totalmente diferente. Agora, Adilson, eles cantavam com uma voz maravilhosa e músicas com letras primorosas. Lindas. Hoje a gente não está vendo mais isso, né? Você pega uma música, por exemplo, estou até falando outro dia, eu gravei, até eu quero assistir para ver, porque lá com o Nico Ferreira, que ele é meu amigo de infância, ou eu sou amigo de infância dele, que o pai dele também era um tremendo tocava violão, né? Tem uma equipe lá dele, lá e tal, o irmão dele, tudo. Então, e era um fantástico. Você via aquele pessoal lá, dava gosto de você ficar ouvindo. E a maioria era a parte sertaneja. A sertaneja que... Tem até aquela música que diz: sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse um espanto para voar. E aí, lindo isso. Foi Orlando Silva que gravou, Orlando que gravou sertaneja. Foi com ele, sertaneja. O Orlando, aliás, quando ele canta Rosa, né? Aquela tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Gente, que letra é aquela? Nossa Senhora. Os compositores. Fantástico. Fantástico. É outro livro, por isso que eu falei hoje, tá assim, na parte do futebol também, a gente vê, o pessoal hoje não consegue colocar romantismo naquilo que fala, meu Deus. Eu vou até falar na gíria, tá tudo meia boca. Né? Porque, infelizmente, a gente vê
que foi empobrecendo o vocabulário, Sim. né? O vocabulário foi se perdendo, palavras tão lindas, expressões maravilhosas, e isso foi se perdendo. É uma pena. Uma pena. Mudaram-se os hábitos, mudaram-se os costumes, mas infelizmente não foi para melhor. Chico Alves, Nelson Gonçalves, o Galhardo. Galhardo cantava muito bem. Tem vários. Eu sempre vou Nossa. lembrar aqui, tem muita gente. Muita E gente. na atualidade, nós queira ou não, é o Roberto Carlos, né? Que canta. É o Roberto. Roberto não adianta, Roberto. ele é o rei nisso, porque Está aí há quase 70 anos. ganhando dinheiro, ganhou já muito dinheiro, porque ele compõe, ele toca piano Sim. também, tudo, e ele canta divinamente também, poxa, a gente é obrigado a reconhecer. O Roberto Carlos é o rei. É o rei. E esse nunca vai perder a majestade. Não, nunca vai. E vou te falar, Dilson, E tá vivo aí. tá vivo. E vou te falar, é um milagre no Brasil uma carreira tão longeva Isso. como a do Roberto Carlos. Exatamente. É um milagre. Verdade. E Milagre. bonito, ele tem uma voz, ele não tem uma voz maravilhosa, mas tem uma voz bonita e canta divinamente. Que cala no coração. Cara no coração. Porque as letras são fantásticas. São. E ele canta aquilo que a gente sente. Sente, é verdade. Né? Roberto Aquilo que a gente já... Quem já não sofreu por amor, né? Tantas coisas Ele mesmo. lindas. Ele Ele mesmo. mesmo sofreu por amor Né? também, porque teve aquela primeira lá que não deu muito certo, aquilo. Ana Paula. Gil de Ouro. A Nice. É. Aí se separou. Depois aí Os filhos deles também, É. que acabou falecendo. faleceu o Robertinho, né? Uma pena. Mas tá aí, ó. Tá aí. E morreu o companheiro dele, o Erasmo. Morreu o Que Erasmo. já não tinha uma voz como a do Roberto. É. O Roberto não é que ele tem uma voz maravilhosa, mas tem uma voz gostosa, boa e romântica. E uma voz que combina com o repertório. Exatamente. Porque nós nunca vimos o Roberto se exceder Não, vocalmente. eu nunca vi. Ele canta aquilo que é dentro do que é o timbre de voz dele e aquele estilo de Sim, melodia. exatamente. Então é isso que fez o Roberto Carlos esse mito. E capricha Né? nas músicas. Capricho. As músicas dele são lindas. São. Até pro santo. Até pro santo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né? Nossa Uma música Senhora. linda, Nossa Senhora. Né? Música muito bonita. O Roberto Carlos realmente, eu acho, viu, Adilson? O dia que o Roberto falecer é feriado nacional. Não tenha dúvida. Mas tomara que ele não vá falecer já, não. Ainda tem tempo. pra Ainda ele. tem tempo. pra ele. E eu tô contente que eu tô vendo Fernanda Montenegro com 96, Laura Cardoso com 98, Lima Duarte com 96, e ainda alguns estão trabalhando. Agora, tem alguns também que estão indo embora, que não é para ir, né? Puxa vida. Muito cedo, né? Está quantos Muito anos? cedo. Eu? Falta 3 para 70. 3 para 70? Então, 67. 7. Quantos anos você acha que eu tenho? Chuta aí. Pelo que você me falou, acho que pelas coisas que você me falou e situações, faixa de 80. 85. 85? Bastante. Eu calculei isso, sabe por quê? Por causa de coisas que você contou. Você falou do Taubatiano, Exatamente. que você estudou com a filha da Madalena, com a Edna. Com a Edna, estudei com ela. E aí eu fui ligando. Mas tá ótimo. A Edna casou com o Walter Tamaturgo. Walter. Tem nome até na avenida. Avenida do Povo. Mas a Edna, e tem mais, a Edna também tinha a outra prima dela. Patrícia. A Patrícia. Patrícia. E também já foi embora. Também já foi, coitada. E a Edna era irmã do Regis. Sim, do Dr. Regis, sim, médico. Sim. Grande médico aqui em Taubaté. Verdade. Já foram todos da família. Foram todos. Foi o Celso, foi a Edna, foi a Zília, bacana, foi a bonitão, Dila, tudo, né? foi o Regis, foram 5 filhos já foram. Que puxa vida, não? 5, todos foram. A minha casa também demorou bastante, mas foram. Homens eu não tenho mais. Eram 4 homens, os 3, o Álvaro mais velho, né?
José Alves Barbosa, depois o Walter, que vinha depois dele, jogava bola, jogavam bem e tal. Depois o Guido Barbosa, que também foi por causa da pandemia e tal, foi prejudicado por causa da pandemia, e tinha um problema também no coração. E aí sobrou eu de homem só, de homem tem. E tem pouco também, eu tenho... Aumenta um pouco, tá bom demais. Tá bom demais, cara. Tá bom. Então, de mulheres eu tenho lá minha irmã que é freira, eu tenho uma irmã freira, né? Vive até lá no convento aqui no 4 de março, né? Maria Lenita, um beijo para ela que está sempre acompanhando a gente também. Eu tenho lá na minha casa a Zélia e a Meire Lúcia, porque a Meire Inês lá, lamentavelmente, também faleceu, que era mais novinha, né? E de homem sou eu. Então a minha família também caiu muito. Famílias tão grandes, quando a gente vai ver, vai diminuindo tanto, né? Mas que dói, né? Dói, mas que deixa história disso. Deixa história. Né? Que saudade. Sem dúvida, né? Saudade mesmo. Então, tem o que a gente deixou agora de falar, até eu já aproveito e faço um convite para ti, para voltar a qualquer hora, para a gente entrar, para falar dos filmes que não falamos, não deu tempo. Sim, mas nós vamos voltar e fazer um especial, então, vamos fazer só sobre filmes. Só filme. E aí, se for caso, eu até convido esse camarada que é expert também em filmes e tal. Como é que chama mesmo o pessoal que... Cinéfilo. Cinéfilos. Cinéfilo. Cinéfilos. E ele é um cinéfilo também. Alguns já morreram, também era bom cinéfilo, mas faleceram, lamentavelmente. Tem até aquela loja ali no mercado, e agora eu acho que estão os filhos lá, filhas, sei lá. Então, ele também era, mas foi embora. Agora, esse outro que não está me vindo o nome na cabeça, mas nós vamos lembrar. Fica marcado por uma outra. Fica marcado, vai ser um prazer. Excelente. Maravilhoso. Devia ser transparência. Transparência. Quando os velhinhos se encontram. É verdade. E é só recordar. Como diz o italiano, é vero. É vero. E como diria o português, pois. Pois. Verdade. Como é que tá? Ainda falta uns 5 minutos? Não? Never. Acabou. Bom, não tem nada, mas olha, foi uma coisa legal. O nosso convidado aqui pôde falar à vontade, eu também me aproveitei para falar à vontade e saiu uma boa. Mas já está o convite para voltar para a gente falar dos filmes. Fechado. Fechado? Então tá bom. Obrigado, Adilson. Obrigado, viu? Tá lá, obrigado lá ao nosso técnico. Ao Douglas, ao Jefinho, a Cláudia, a TV Cidade maravilhosa. O André, beijo no coração. O Andrezinho, Luiz Cláudio, beijo a todos. Beijo também. Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.